Olá, pessoal! O nosso momento de hoje, para concluirmos a nossa sequência, o destrinchar na sala de aula da teoria à prática do ano letivo de 2023, eu vou apresentar agora para vocês o passo a passo do fechamento da última produção realizada na minha turma, que foi essa daqui, ó. A última produção, a gente culmina o resultado desse produto agora com a última atividade avaliativa, formativa, subjetiva, a partir de uma prática com essa estratégia da produção de texto como uma ação diária na sala do terceiro ano. Como eu falei para vocês já nos outros vídeos, que é uma estratégia e uma teoria que eu, professora de Jaci, a partir dos meus estudos teóricos, das minhas formações com a nossa equipe do nosso município na proposta de formação em serviço, assim como a minha formação que eu realizo no canal e no grupo, né? No canal interativo e na plataforma que eu venho realizando com a equipe de Sobral, que são os cursos de extensão que o professor Herbert, com a sua equipe, oferta a quem quiser participar a partir do canal. Eu quero também fazer os meus agradecimentos e dizer da minha gratidão à equipe de Sobral com o curso que a gente vem fazendo desde 2020, que eu sou uma das alunas do curso do canal de Sobral com o canal LDE e que tem à frente o grande, né, professor, doutor Herbert Lima. Minha gratidão eterna a toda a sua equipe, professor. E também a nossa equipe de professor de formação aqui do meu município, a minha professora Patrícia. Então, eu vou dizer para vocês como tudo iniciou a partir dessa turma do terceiro ano B, que foi do ano 2023. Eu digo para você que aqui é o produto final e é o antes e o depois. Eu vou fazer o passo a passo, como foi que eu iniciei essa proposta para que ela pudesse terminar nesse livro. Veja que a gente tem aqui a capa, de abertura a gente tem a foto da turma e uma mensagem da professora. Aqui eu tenho o aluno que iniciou, tá, a produção desse aluno. Aqui no outro vídeo passado você conhece um pouco sobre essa dinâmica. E aqui está a escada, o antes e o depois do aluno. Aqui eu tenho uma mensagem de abertura do próprio aluno, que é o sonho. E aqui ele se coloca dizendo qual é o sonho dele enquanto criança para um futuro. Aqui eu tenho a avaliação diagnóstica dessa criança, como foi que ele chegou aqui, ó. Esse aluno ele chegou em maio, que ele foi transferido para essa turma. E nesse momento aqui eu tenho as produções que ele vai realizando e os acompanhamentos. E o interessante é que veja o que é um bom planejamento e o que é você estar com foco no processo avaliativo, tanto nas avaliações internas quanto nas avaliações externas. Elas são fundamentais. E aí, a proposta das estratégias de avaliação, a partir de uma avaliação diagnóstica, depois para uma avaliação formativa e culmina com uma avaliação somativa. Então, eu recebi esse aluno com esse nível, ele estava no nível silábico sem valor sonoro. E aí eu fui realizando o trabalho com esse aluno e o aluno chega agora, nesse momento, aqui a gente já está num processo onde ele
se torna aluno escritor da turma e olha o resultado e a produção. E aqui está todo o acompanhamento. Assim como esse, eu tenho também várias situações, eu estou trazendo assim algumas situações, de preferência aquelas situações que eu diagnostiquei no primeiro início, como as situações que tinha mais dificuldade. Esse aqui também. E eu quero te dizer que esse aluno aqui, ele iniciou o momento dele, tá? Ó, todo o processo, o livro vem com essas páginas, todos eles acompanham esse processo. O diferencial dessa obra aqui, para uma que eu vou te apresentar daqui a pouco, é que esses alunos, eles chegaram depois que eu já tinha feito uma discussão, uma roda de conversa e uma proposta a partir de uma avaliação diagnóstica, tanto a diagnóstica com a análise da escrita, como a diagnóstica com a leitura e a oralidade da criança. Veja que aqui eu tenho o diagnóstico que a criança realizou, e nesse momento você vai perceber que eu dei para ele algumas palavras, algumas imagens, para que ele fosse capaz de, a partir desse jogo de letras, ele conseguisse formar a palavra. E você percebe que ele tem bastante dificuldade. E aí a gente vai fazendo o trabalho com a criança, e você vai ver aqui, ó, como o aluno já está, ó, aqui já está na produção de escritor. Nesse momento aqui, ó, veja o nível de avanço. Ele agora conclui o ano letivo, agora em 27 de dezembro, ó, como aluno, produtor e escritor de textos curtos e longos. Veja o sucesso e o resultado que essa criança tem, o avanço. Deixa eu te apresentar mais uma aqui, e essa é interessante que eu trago esse aluno aqui, essa aluna, começamos pela capa, pela mensagem, e esses alunos aqui, ó, eles é um exemplo. Esse foi um de que iniciou os primeiros dias de aula comigo já. Os demais, os outros dois, é aqueles que chegaram depois. Mas esse aqui ele já iniciou, tem todo o processo. E olha só, olha como foi que eu recebi essa criança. Esse é o primeiro diagnóstico, foi realizado no dia 15 de março de 2023. E eu vou passar para você o passo a passo de como foi que eu fiz essa proposta de avaliação diagnóstica. Aqui eu trago como proposta a atividade, uma roda de conversa, porque eu trouxe o livro, e aí eu trabalhei a análise da escrita, a oralidade, a compreensão e a interpretação. Agora, para isso, o aluno iniciou com esse nível, e aqui você vai ver que ele está nesse nível. Deixa eu concluir a parte, essa atividade dele. Pronto, ela inicia aqui, e essa atividade, o aluno, ele vai chegar a esse nível aqui, ó. Olha agora como ele já está. Veja que ele aqui está na sala, sendo escritor de textos curtos e longos. Eu termino o ano letivo com esse aluno, ele sendo aluno escritor de textos. E aqui está a produção final. Assim como esse, eu tenho outros exemplos, tá? Como esses aqui também. Foi a mesma proposta. Esse aluno, ele inicia do mesmo momento que o outro, o início do ano letivo já comigo. Ele participa de todas as atividades e aqui novamente. Olha só como eu recebi o aluno. Ele estava silábico sem valor sonoro. Essa é uma análise da escrita. O aluno não consegue escrever palavras simples. E agora eu termino aqui, ó. Veja que ele conclui aqui. Ele não consegue escrever palavras com valores sonoros de fácil compreensão. E agora eu concluo o ano letivo com o aluno sendo produtor de lista. Ele passa pela outra fase. Ele agora é produtor de texto, escriba da turma.
e a produção final de textos curtos e longos a partir de relatos, onde eu sou a oradora e ele é o escritor. Ele faz o relato da turma e no final ele consegue fazer a produção final com textos curtos e longos. Mas como foi que eu fiz isso? Então, a minha preocupação do meu planejamento com foco na leitura, na escrita, na produção e no raciocínio lógico, eu trouxe como desafio trabalhar essa avaliação diagnóstica também no foco da oralidade, da compreensão. Para início dessa atividade diagnóstica que vocês viram aqui, que o aluno faz um diagnóstico da análise da escrita, eu iniciei com esse livro. Pedro Vira Porco Espinho é uma obra literária. Eu montei o material porque eu não tinha o original, tá? Mas nem por isso eu deixei de fazer o trabalho com excelência e com maestria em cima da obra da escritora Janaína Tokitaká. Essa obra, Pedro Vira Porco Espinho, foi um momento que eu usei, foi um dos instrumentos que eu fiz uso para iniciar uma avaliação diagnóstica. Vem comigo que eu vou te explicar. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas vale a pena. São experiências que é importante compartilhar. Então, o da teoria à prática, eu fiz assim. Levei o livro, fizemos uma roda de conversa, uma roda de leitura, falei para ele, explorei o livro a partir da capa, a partir da escritora, das imagens, apresentei que o livro não era a obra original, mas a intencionalidade é trabalhar com a criança as obras literárias. Então, eu faço uso daquelas que eu já tenho, o material, tá? Que eu tenho o material físico original, mas também faço uso de uma compilação desse material a partir do que eu posso. Então, aqui a gente fez essa roda de leitura, fiz a leitura para a criança, elas conheceram a biografia da escritora, conheceram a escritora, conheceram a obra e a partir daí terminamos a leitura. Essa leitura foi recuperada na memória, aí eu fui para eles para o jogo, que o jogo, tá? Veja que eu estou usando material simples, reaproveitável, dentro de uma proposta dessa consciência ambiental. Com essa caixa, eu trouxe, após a escuta do texto, após o debate, os questionamentos, as perguntas, eu trouxe o jogo Labirinto Emocional. Olha que bacana! No Labirinto Emocional, eu elaborei esse material. Veja que eu tenho aqui, ó, as imagens e uma interrogação. Observa também que eu tenho, combinando com o jogo, eu tenho as cartas. Veja que as cartas combinam com a cor da emoção. Por quê? A atividade diagnóstica, ela partia de uma análise da escrita, de uma análise de compreensão, a partir das competências socioemocionais. Foi a dinâmica que eu usei para os primeiros momentos do nosso ano letivo. Por isso que eu digo a você, todo um planejamento que vem uma sequência, veja que é uma teia, tá? Ou uma escada que são degraus a degraus. Eu, a partir de uma leitura, de um debate, de uma conversa, de um conhecimento profundo de uma obra literária, a gente vai para um jogo e esse jogo gera esse conhecimento e a partir desse conhecimento gera um produto final que vem uma sequência de trabalho. Lembra que nos outros vídeos eu já te falei, eu trabalho com as estratégias de trabalhar uma sequência didática, projetos integradores e trabalhar atividades permanentes.
interdisciplinar. Então, nesse momento, o jogo, eu uso aquela bolinha que você tem lá no desodorante, escolhi as imagens para que eles pudessem fazer, e o jogo funciona assim, ó, o aluno passou, aí ó, quando ele passou, veja que ele entrou na primeira emoção, a bolinha passou pela primeira emoção na cor azul, o aluno vem na ficha e ele agora vai dizer qual é a emoção, tá? E a competência emocional, socioemocional que vai falar. Nós vamos falar da amabilidade. Vamos falar dessa proposta. E o que é amabilidade? O respeito. E aí a gente abre uma discussão. Volta lá na obra, que se você ler a história do livro Pedro Vira Porco Espinho, você vai conhecer que história linda que fala sobre os sentimentos, sobre as emoções, fala sobre o respeito, o acolhimento. É uma obra que eu indico a qualquer profissional de todas as áreas. E para você também, que não é professor, fazer uma leitura reflexiva. Então, fica aqui, abre uma discussão. Vamos ao próximo, ó. Veja que agora ele vai, ó, entrou na cor roxa. Quando a bolinha passou aqui, o jogador vem aqui e ele vai puxar a ficha. E o que diz? Ele fala sobre a abertura ao novo, curiosidade para aprender. Abre-se novas discussões, um debate, uma conversa sobre curiosidade, sobre essa curiosidade para aprender, está aberto para ouvir o outro, e aí a aula vai seguindo. E por aí a gente vai passando, e a gente vai chegando, cada bolinha vai passando e o aluno vai pegando. Aí vem agora aqui, ó, qual é a emoção? Vamos falar do engajamento com o outro, vamos falar do entusiasmo, do vontade de aprender, do ler, do escrever, do que diz a história. Então, eu fiz todo esse trabalho a partir desses jogos. E aí você vai fazendo, jogando as cartas e terminando esse momento do jogo. Foi exatamente o que eu fiz. Quando terminou o momento do jogo, o aluno veio para a sua produção. E aqui, ó, por isso que você vai ver que a primeira avaliação diagnóstica, ela está sobre a história. Pedro Vira Porco Espinho. Eles tiveram o momento de fazer a escuta e também eu apresentei para ele um vídeo bem bacana que fala sobre o presente de Natal, que conta a história desse porco espinho. Tá lá no YouTube, você vai ver que vídeo bacana que contextualiza toda a história. Que fala, é um vídeo de propaganda de uma empresa muito famosa, que ele traz esse vídeo com a história de Pedro Vira Porco Espinho, que você pode ter acesso e complementar. Foi assim que eu usei. Eu usei o livro, eu usei o jogo e depois a gente foi para esse vídeo, que fala dentro do mesmo contexto. Terminando todo esse momento, a gente abriu uma nova roda de discussão, de conversa sobre o que eles aprenderam do vídeo, o que eles aprenderam do livro, o que eles aprenderam do jogo. Aí a gente foi para a avaliação. E aí eles foram para a produção e construir aqui a sua avaliação diagnóstica. Veja que eu iniciei a avaliação diagnóstica a partir do contexto, do conteúdo que foi trabalhado, que era o livro Pedro Vira Porco Espinho, de Janaína, o jogo, que ele fala sobre o jogo Labirinto das Emoções, e no final, com as cartas, que vai tratar sobre as competências socioemocionais, e na data do dia 15, a gente partiu para a produção, a escrita, porque eu precisava desse registro para análise. Foi assim que termina a produção final. E aqui tem uma compilação de todos os trabalhos dos alunos.
E o resultado de todo esse projeto, interdisciplinar, integrador, dentro das obras literárias, meus alunos conseguiram esse ano letivo de 2023 fechar o ano com um acervo de leitura, né, dentro da sala, com essa dinâmica e essa estratégia de roda de leitura, de 25 obras excelentes. Foram 25 obras de qualidade, obras literárias, que meus alunos tiveram a oportunidade de compartilhar em sala esse conhecimento. É assim que a gente estimula, incentiva a leitura e colocar nossas crianças no mundo da leitura e da escrita. Uma leitura gostosa, uma leitura prazerosa, uma leitura reflexiva. E é esse o papel, e é o que a base pede, que o professor coloque nossos alunos no mundo da literatura. Então, a partir de tudo isso aqui, eu fecho o ano letivo e entregando à escola essas novas produções. Aqui são publicações minhas, a partir do trabalho realizado em sala, são um livro com as experiências exitosas. Aqui eu tenho essa obra já produzida, tá? Que são dos alunos, ó. Essa obra que eu tenho todo o acervo. Ele traz também, um livro de poesia, onde eu tenho o acervo, o antes e o depois. Faço essas evidências, é uma das produções. Essa outra aqui é mais uma publicação de uma experiência exitosa. Esse outro livro é outra experiência exitosa que a gente trabalhou aqui com o território, porque a minha cidade, a gente vai entrar agora em 2024 no seu centenário e a gente está trabalhando conteúdo de história, geografia, arte, língua portuguesa, todas as áreas do conhecimento interdisciplinar, e eu trouxe como tema uma sequência didática do território, o lugar onde vivo. E as crianças conseguiram fazer produções belíssimas, tá? Retratando as imagens do espaço que a gente tinha como objeto de estudo. Outra nova produção minha, a partir dos estudos realizados na sala, são as evidências da minha turma de terceiro ano. Essa aqui é o projeto Leitura Vai e Escrita Vem, que a gente está trabalhando com os descritores. Eu tenho como objetivo, nessa produção, tornar a produção escrita uma prática avaliativa comum na sala do terceiro ano. Também são textos bacanas. Olha que produções, olha que material já foi produzido. Isso são as produções dos alunos que estavam no nível silábico sem valor fonoro. E hoje eles saem alunos produtores e escritores e criadores de textos curtos e longos. As evidências comprovam. Mais uma produção da turma, tá? Aqui, ó, as aulas de educação física. Essa é outra experiência exitosa que eu trago com a turma, que é trabalhar as brincadeiras e a proposta. Esse material aqui são as aulas de educação física com a interdisciplinaridade com a língua portuguesa. Mais uma produção aqui também eu trago, que esse é o jogo pop do território. É uma das publicações daquele livro, de um vídeo que eu tenho aí no canal, que foi as experiências também exitosas. Então, tudo isso aqui e também mais uma produção da turma, que foi o trabalho realizado na semana, que foi a sequência didática cultural. Quem canta, seus males espanta. Veja que toda a proposta tem uma obra literária. Essa é uma forma de incentivo a nossas crianças a gostar e entrar no mundo da leitura. Esse material aqui eu tenho aí no canal, o passo a passo, todo num vídeo aí no canal com essas produções. E assim eu entrego à escola a turma pronta, alfabetizada para o ano letivo de 2024
e as produções realizadas com o resultado de um trabalho, que são as evidências da proposta desenvolvida no ano de 2023. Muito obrigado, é um ano que a gente está fechando com proposta e 2024 está aí na porta, com novas ideias, com troca de experiências e muita coisa boa para a gente fazer pelas nossas crianças. Eu agradeço, sou grata a todos que contribuíram para o meu sucesso e muito feliz e grata às crianças e às famílias dessas crianças que acreditaram no meu trabalho, na minha proposta, nas minhas teorias e nas minhas estratégias. A gente se encontra agora em 2024 com sucesso e mais desafios e mais propostas interdisciplinar na área do conhecimento. Um beijo e até o próximo encontro.